My brothers and sisters, across the Meus world, irmãos e irmãs do mundo inteiro, viemos esta manhã ouvir a voz do profeta. Testifico que essa voz que acabamos de ouvir é a voz do profeta vivo de Deus na terra hoje, o presidente Thomas S. Monson. Como somos abençoados por seus ensinamentos e exemplo. Neste ano, todos nós temos a oportunidade de estudar as palavras dos profetas do Novo Testamento. Embora o Velho Testamento seja um estudo de profetas e de um povo, o Novo Testamento concentra-se na vida e na influência do único homem que veio à mortalidade com cidadania dupla, no céu e na terra, nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. O mundo atual está tão saturado de doutrinas dos homens que é fácil esquecer e perder a fé nesse relato extremamente importante da vida e do ministério do Salvador, o Novo Testamento. Esse livro sagrado é o ponto central da história das Escrituras, assim como o próprio Salvador é o ponto central de nossa vida. Precisamos comprometer-nos a estudá-lo e a amá-lo. Há pérolas inestimáveis de sabedoria a serem encontradas em nosso estudo do Novo Testamento. Sempre gostei muito de ler os relatos de Paulo de quando ele viajava e organizava a igreja, especialmente seus ensinamentos a Timóteo. No 4º capítulo dos Escritos de Paulo a Timóteo, lemos: manda estas coisas e ensina-as, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não consigo imaginar um modo melhor de começarmos ou continuarmos a ser um exemplo dos fiéis do que em nosso cumprimento do dia do Senhor. Começando pela criação do mundo, um dia foi separado dos demais, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Até Deus descansou de seu trabalho nesse dia, e Ele espera que seus filhos façam o mesmo. Para os filhos de Israel, Ele deu o mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O padrão do cumprimento do dia do Senhor sempre inclui a adoração. Depois que Adão e Eva entraram na mortalidade, foi-lhes ordenado que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor, à semelhança do sacrifício do unigênito do Pai. O sacrifício de animais fez com que a posteridade de Adão se lembrasse de que um dia o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, faria o sacrifício de sua própria vida por nós. Durante toda a sua vida, o Salvador falou desse sacrifício. Na véspera de sua crucificação, suas palavras foram cumpridas. Reunindo seus discípulos no cenáculo, longe das distrações do mundo, ele instituiu o sacramento da ceia do Senhor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A partir daquela ocasião, a expiação do Salvador tornou-se o grande e último sacrifício. Quando ele apareceu no continente americano após sua ressurreição, ele conferiu seu sacerdócio a seus discípulos e introduziu o sacramento, dizendo: e sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz. Da mesma forma que eu parti o pão, abençoei-o e dei-o a vós. E será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim,
tereis meu espírito convosco. É extraordinário lembrar que, mesmo no tenebroso período da apostasia, esse padrão de adoração no dia do Senhor e no sacramento continuou a ser praticado de muitas formas. Quando o Evangelho foi restaurado, 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, que originalmente receberam o sacramento do Salvador, apareceram a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Sob sua direção, foi restaurada a autoridade do sacerdócio necessária para ministrar o sacramento aos membros da Igreja de Jesus Cristo. Conferida pelo Salvador a seus profetas e apóstolos, e deles a nós, essa autoridade do sacerdócio continua na terra hoje em dia. No mundo inteiro, jovens portadores do sacerdócio se qualificam para exercer o poder do sacerdócio, cumprindo sinceramente os mandamentos e vivendo os padrões do Evangelho. Mantendo as mãos espiritualmente limpas e o coração puro, esses rapazes preparam, abençoam e distribuem o sacramento à maneira do Salvador, uma maneira definida pelo que ele fez há mais de 2000 anos. O sacramento é o ponto central de nosso cumprimento do Dia do Senhor. Em Doutrina e Convênios, o Senhor ordenou a todos nós: e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado, porque, em verdade, este é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. E nesse dia não farás qualquer outra coisa. Ao ponderarmos o padrão do Dia do Senhor e do sacramento em nossa própria vida, parece haver 3 coisas que o Senhor exige de nós. Primeiro, manter-nos livres das manchas do mundo. Segundo, ir à casa de oração e oferecer nossos sacramentos. E terceiro, descansar de nossos labores. É glorioso ser cristão e viver como verdadeiro discípulo de Cristo. A nosso respeito, ele disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Para manter-nos livres das manchas do mundo, ele espera que evitemos as distrações mundanas dos negócios e dos locais de recreação no dia do Senhor. Creio que ele também deseja que nos vistamos adequadamente. Nossos jovens podem achar que a velha expressão roupa de domingo seja antiquada. Ainda assim, sabemos que quando a roupa de domingo decai e vestimos roupas do dia a dia, é claro que as atitudes e ações fazem o mesmo. Evidentemente, não é necessário que nossos filhos vistam roupas formais de domingo até o pôr do sol. Contudo, por meio das roupas que os incentivamos a vestir e as atividades que planejamos, nós estamos ajudando-os a preparar-se para o sacramento e para desfrutar suas bênçãos o dia inteiro. O que significa oferecer nossos sacramentos ao Senhor? Reconhecemos que todos cometemos erros. Todos precisamos confessar e abandonar nossos pecados e erros. Confessá-los a nosso Pai Celestial e a outros que tenhamos ofendido. O Dia do Senhor nos proporciona uma preciosa oportunidade de oferecer essas coisas, nossos sacramentos, ao Senhor. Ele disse: lembra-te, porém, de que no Dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante o Senhor. O elder Melvin J. Ballard sugeriu: queremos que todo santo dos últimos dias vá à mesa do sacramento, porque esse é o lugar para uma autoavaliação, para um autoexame, onde podemos aprender a corrigir nosso curso e endireitar nossa própria vida, harmonizando-nos com os ensinamentos da Igreja e com nossos irmãos e irmãs. Quando tomamos dignamente o sacramento, testemunhamos que estamos dispostos a tomar o nome do Salvador sobre nós e a guardar seus mandamentos e a sempre recordar-nos dele,
para termos seu Espírito conosco. Desse modo, o convênio de nosso batismo é renovado. O Senhor assegurou a seus discípulos: todas as vezes que o fizerdes, lembrar-vos-eis desta hora em que eu estava convosco. Às vezes, achamos que descansar de nossos labores seja simplesmente deixar o fardo de feno largado no meio do campo e colocar um sinal de fechado na porta de nosso negócio. Mas no mundo atual, os labores incluem as tarefas do dia a dia de nossa vida. Isso pode significar atividades comerciais que podem ser levadas a efeito em casa, as competições esportivas e outras atividades que nos afastam da adoração do dia do Senhor e da oportunidade de ministrar às pessoas. Não trates com leviandade as coisas sagradas, revelou o Senhor aos antigos santos, como se estivesse nos lembrando do que disse aos discípulos: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Irmãos e irmãs, nestes últimos dias o adversário tem sucesso quando relaxamos nosso compromisso com o Salvador, ignoramos seus ensinamentos contidos no Novo Testamento e em outras Escrituras e deixamos de segui-lo. Pais, agora é o momento de ensinar a nossos filhos a ser o exemplo dos fiéis, frequentando a reunião sacramental. Quando chegar a manhã de domingo, ajudem-nos a estar bem descansados, devidamente vestidos e espiritualmente preparados para partilhar dos emblemas do sacramento e receber a instrução, a edificação e o poder enobrecedor do Espírito Santo. Que sua família esteja cheia de amor ao honrarem o dia do Senhor inteiro e vivenciarem suas bênçãos espirituais durante a semana. Convidem seus filhos e filhas a erguer-se e brilhar por meio da santificação do dia do Senhor, para que a sua luz seja um estandarte para as nações. À medida que os anos passam, continuo a refletir sobre como era o dia do Senhor em minha juventude. Ainda me lembro do primeiro dia em que ministrei o sacramento como diácono e os pequenos copinhos de vidro que eu levava para os membros de nossa ala. Há poucos anos, um prédio da igreja da cidade em que nasci foi reformado e um compartimento do púlpito estava trancado. Ao ser aberto, foram encontrados alguns daqueles copinhos de vidro que ficaram ali ocultos por anos. Um deles foi-me dado como lembrança. Também me lembro de um baú verde que levávamos conosco ao servir nos fuzileiros navais. Dentro do baú havia uma bandeja de madeira e pacotes de copinhos de sacramento, para que pudéssemos ser abençoados pela paz e esperança da ceia do Senhor, mesmo durante as batalhas e o desespero da guerra. Ao pensar naqueles copinhos de sacramento da minha juventude, um deles no vale protegido da cidade em que cresci e outros milhares de quilômetros dali no Pacífico, sinto-me cheio de gratidão pelo Salvador do mundo, ter tomado da taça amarga por mim. E por ele ter feito isso, posso dizer com o salmista que meu cálice transborda com a bênção de sua infinita e eterna expiação. Nesta véspera do Dia do Senhor, ao darmos início a esta grande conferência, lembremo-nos das bênçãos e oportunidades que temos quando frequentamos a reunião sacramental todas as semanas em nossas alas e ramos. Preparemo-nos e comportemo-nos no dia do Senhor, de modo que possamos pedir que essas bênçãos prometidas sejam derramadas sobre nós e sobre nossa família. Presto meu testemunho especial de que a maior alegria que recebemos nesta vida é seguir o Salvador. Que guardemos seus mandamentos, santificando seu dia santo. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.